Quem aqui que tem medo? Do que você tem? Não, todo mundo tem, né? Mas do que você tem medo? Ter medo é um medo importante. Eu tenho medo de ter medo. O que mais? Medo de tomar decisões. Porque quando elas não dão muito certo, o negócio, né? O que mais? Tem medo dos pais, ainda bem. Vocês consideram o medo positivo ou negativo? O medo é um sentimento bom, ruim, sei lá, que a gente... Positivo. Morre rapidinho. Uma forma de precaução. Então, ele não é de todo ruim, né? Se equilibrar. E como tudo na vida, né? Como tudo na vida. O medo, ele é importante, porque se a gente não tiver medo, olha, a gente faz cada coisa, né? A gente sai com um cartão de crédito assim no shopping, fala, isso aqui é legal. Isso aqui é legal. Sem medo da fatura. A gente atravessa a rua e não olha para os lados, porque você não tem medo de nada, né? Então o medo, ele é uma coisa, ele é importante nas nossas vidas. O duro do medo é quando ele toma uma proporção que ele nos paralisa. Ele não nos deixa, né? Se eu tenho medo de tomar decisões, ele me paralisa. Eu não tomo decisão nenhuma, né? Eu não resolvo aquilo que precisa resolver porque eu tenho muito medo. É muito comum os pais terem medo pelos filhos, né? Poxa, todo pai, toda mãe quer ter filhos bem-sucedidos, quer que eles sejam felizes, quer que eles sejam boas pessoas, bons cidadãos, né? E a gente, às vezes, comete até alguns excessos, outros cometem algumas faltas por conta desse medo. E é interessante que quando a gente pensa em medo, normalmente a gente não para muito para pensar no medo como uma coisa boa. E quando eu pergunto para vocês do que é que vocês têm medo, eu me lembro, eu tenho medo, eu sou muito medrosa, né? Eu tenho medo. Não adianta eu mentir que não tenho. Mas eu me lembro de um dia em que eu descobri que eu tinha mais medo de uma vaca correndo na minha direção. Não, vertigo. Eu tinha mais medo do meu marido do que de uma vaca correndo na minha direção. E essa foi uma descoberta para mim assustadora. Foi mais ou menos assim, deixa eu resumir a história. A gente tinha uma propriedade rural, um sítiozinho lá, e que era em Mato Grosso, a gente mora ali na divisa, não íamos lá com muita frequência, nós não estávamos indo com muita frequência e tinha ali umas cabeças de gado. Quando você não lida com o gado todos os dias, o gado desacostuma de vir para o curral. Não sei aqui quantos são da área rural, mas o gado meio que desacostuma. E tinham lá uma vaca com uma bicheira, uma ferida muito feia, que precisava ser curada, e para ela ser curada, ela precisava entrar no curral. Só que ela não estava mais acostumada a entrar no curral. Então meu marido conseguiu trazer todas as vacas, porque aí tem que vir todas, porque uma sozinha não vem. Trouxe ali no curral e falou, olha, eu vou colocar a vaca dentro, para ela poder ficar presa, para eu curar, para eu passar o remédio na bicheira dela. Só que o curral tem um cercadinho antes, e nesse cercadinho tinha um buraco na cerca. Então ele disse para mim, olha, a hora que eu for tocar a vaca, ela vai querer sair e vai passar por esse buraco na cerca e vai embora. Se ela for embora, eu não consigo mais pegá-la, porque ela vai sair assustada, eu estou sem cavalo, eu não vou conseguir andando trazer a vaca de volta. E é muito importante que ela seja tratada, que seja colocado remédio nela. Então vamos fazer o seguinte, você fica nesse buraco da cerca aqui, para a vaca não passar. Não, tá bom, ué. É simples, uma tarefa simples. Você fica aqui no buraco da cerca e a vaca não vem para cá. Ótimo. E sempre que ele dá com o gado, eu catava uma varinha, né, que o pessoal chama que é a vara de tocar gado, mas a gente fala tudo emendado, né? Eu catei uma varinha e estou lá me sentindo toda poderosa no buraco da cerca, com a minha varinha lá, e ele vem tocando a vaca, e a hora que a vaca, em vez de ela entrar no curral, ela vem correndo na minha direção para passar no buraco. Ela tem medo. E eu ouvia, naquela fração de segundos, eu ouvia a voz dele dizendo, a vaca não pode passar.
E a vaca vinha na minha direção. Gente, era uma vaca, eu me lembro dela de cada detalhe. Sabe aquelas vacas neloradas? Vixe, nossa. Claro, ela não era Nelore. Nelore é um gado mais bravo. É uma vaca clara. Sabe aquelas pelancas que tem assim na frente? Então ela vinha e ela fazia assim. Parecia que corria, que era muito grande. Não era, era um ambiente assim, mais ou menos menor que isso aqui. E ela vinha correndo na minha direção e eu olhava para ela, petrificada de tanto medo, e eu olhava para ele e ele gritava: não deixa passar! Não deixa passar! E eu olhava para a vaca e a vaca correndo, e eu olhava para ele e ele gritava. Só parar aqui um pouquinho. Quem veio ontem à noite? A gente conversou sobre quando um quer uma coisa e outro quer outra, a gente escolhe uma terceira, né? Eu não pensei muito nisso. Isso aqui tudo é para vocês ficarem pensando o que foi que eu fiz. É para criar expectativa. Então, na hora que eu vi aquela vaca e ele gritava, eu catava a minha varinha e fazia assim: não faz isso comigo! Não faz isso comigo! E a vaca se assustava e voltava. E o processo se repetiu umas 3 vezes. O processo se repetiu umas 3 vezes até que ele conseguiu entrar. E cada vez que a vaca vinha, eu gritava, eu fiquei mais desesperada. Terminou tudo. O meu nível de estresse era tão alto que eu agachei no chão, abracei os joelhos e chorei. Mas eu chorei muito. E ele chegava e dizia assim: calma, se a vaca fosse brava, eu não tinha falado para você ficar lá. Eu falei para você ficar lá porque eu sabia que a vaca não ia fazer nada. Ela ia chegar perto de você e ela ia virar. Não, mas você não me explicou isso. E eu estou contando essa história para a gente pensar um pouquinho que o medo, ele tem mais ou menos esse mecanismo, né? A gente fica muito assustada com o desconhecido. E a gente fica muito assustada e não sabe exatamente o que fazer e dá um medo muito grande. Bom, histórias à parte agora, vamos entrar um pouquinho no nosso texto ali, né? Passa mais um, que você já foi. Bom, o medo, vamos na teoria um pouquinho, ele é uma reação que surge no corpo da gente quando a gente imagina que tem um perigo. Ou o perigo é de fato, ou o perigo é imaginário. E esses medos, muitos dos nossos medos, eles são construídos na infância. Vocês já viram, assim, filho de mãe que tem medo de trovão? Tem medo de trovão, porque cada vez que vem um trovão, a mãe fica desesperada e o filho ou a filha aprende. Tem medo de trovão, tem medo da chuva, tem medo de escuro. Muitos dos medos a gente aprende na infância e eles vão sendo carregados durante a nossa vida. E a gente, assim, diante do medo, a gente vai fazer 2 coisas, né? Ou a gente vai ficar tentando justificar, ou a gente vai sentir depois também muita culpa pelo medo que a gente sente. Vai, Vitor. Bom, essas reações todas de medo, ela é comandada pela nossa mente. Bom, tudo é comandado pela nossa mente, né? Tá tudo aqui. Todo o nosso sistema nervoso, ele que vai comandar. Vocês lembram que ontem a gente falou sobre o sistema límbico, sobre a atuação da amígdala, nas reações de medo, de enfrentamento, de fuga? Nós temos isso, né? E existem as pessoas que são assim muito corajosas, né? Eu não tenho medo de nada. Tem, né? Chegar uma barata pulando aqui, no mínimo a gente vai fazer assim. A gente Ainda bem no mínimo. tem medo mesmo. E os nossos medos, eles podem ser reais, como eu disse, eles podem ser imaginários. A gente imagina, às vezes, alguns medos, algumas coisas, algumas situações que podem acontecer. E não tem nada de real naquilo. Mas nós temos, às vezes, medo. E uma coisa interessante, que o medo, ele depende da cultura. Ele é construído também socialmente, né? Por exemplo, você pega um americano, ele tem medo de
ataque terrorista, ele tem medo, né? A teoria lá da conspiração, ele tem panela de pressão, né? Sim. Já vê, né? Começa a ver cultos, começa a ver uma série de coisas. E sim. Pegar uma lata ali. A coisa que eu tinha mais medo era das pessoas quando morria, que as pessoas levantavam o assim, pessoa eu cobria a cara, né? Aconteceu que esse mês passou, sabe quando? Eu mudei para Goiás e meus tios mudaram também, faleceu no deserto, né? E tinha que todo mundo ir passar o jeito para fazer companhia lá com a filha dele. E eu, desse dia para cá, já vi medo de pessoas que Esse é o medo imaginário, né? A pessoa, o espírito, né? A assombração não está ali, né? Passava, quando eu passava assim, no lugar assim, esquisito, o chapéu, o cara levantava até o cabelo. Agora, depois que eu vi por aqui, aí apareceu esse tipo de medo, né? Você vê, por exemplo, o japonês, o chinês, ele tem medo de perder a honra, ele tem medo da desonra, ele tem medo de desonrar os pais, né? O medo é diferente. O medo... podia ser um pouquinho, né? Mas ele, o medo ele tem essas configurações diferentes e ele causa uma reação física. Gente, às vezes nas igrejas, hoje eu não ouço muito isso não, mas a gente ouvia, algum tempo atrás, ouvia muito assim, olha, a nossa vida cristã e a nossa vida secular, como se fossem duas coisas diferentes. A partir de um certo tempo, a gente começou a entender que é tudo uma coisa só, não existe vida cristã e vida secular. Não, você é cristão em todos os aspectos, né? Hoje ainda existe uma diferenciação muito grande entre aquilo que a gente considera coisa da mente e coisa do corpo. Olha, essa situação sua é só emocional, viu? Você não está doente, você não tem isso é só emocional. A gente ainda faz essa distinção, mas a questão emocional e a questão física é mais ou menos, não dá para separar, é mais ou menos como se eu pegasse uma folha de papel e eu quisesse rasgar só um lado. Não dá, né? Toda a nossa parte física e a nossa parte emocional é uma coisa só. O que eu sinto através dos neurônios, das conexões nervosas que está no meu corpo, é físico. Aqui começa no meu cérebro, segue pela minha medula e vai distribuir no meu corpo todo, né? Então, o medo, ele ocasiona no nosso corpo uma série de reações. Você tem reações físicas, olha, o coração acelera, a respiração também, os vasos sanguíneos, os intestinos funcionam diferente, tem uns que soltam, tem uns que prendem, né? Tem gente que diante do medo fica parado, imobilizado, tem gente que fica violento, fica agressivo diante daquela situação, né? Tem reações emocionais também, a gente sofre, se sente desesperado, né? Tem reações psicológicas, a gente fica com pensamentos negativos, com sentimentos de culpa também. Bom, vamos fazer aqui um exercício. Eu quero propor para vocês pensar numa situação que você passou de tanta vergonha que você não tem nem coragem de contar para as pessoas, de tão vergonhoso que foi. Quero que você lembre e pense nessa situação. Olha, foi muito vexatório, foi muito assustador, foi de muito medo. Tá? Cada um pensou numa situação? Todo mundo pensou? Tá, agora que vocês pensaram, eu vou escolher uma pessoa para contar.
E não pode mentir, não, aí tem que contar. Bom, deixa eu ver aqui, quem é que tem a cara de pessoa que pensou numa coisa mais assustadora? Deixa eu analisar aqui, todo mundo, para eu poder escolher um, para contar a situação vexatória que passou. Muito vexatória. Gente, não vou pedir para ninguém contar, fica tranquilo. Eu só queria que vocês perceberem, mudou o corpo de vocês. Eu vou contar, eu não vou contar. Será que ela vai me escolher? Não olha para mim, pelo amor de Deus. Muda o olhar, mas não sei o quê. O coração às vezes pode ter disparado. Eu vou inventar alguma coisa. Eu vou falar, eu não conto e pronto. Eu vou passar esse carão, vou lá passar esse bafão, vou lá, não vou contar. A gente começou a pensar coisas, começaram a pensar numa série de coisas. É isso que eu queria demonstrar para vocês. O nosso corpo, ele reage àquilo que a gente pensa. Simples desse jeito. O nosso corpo vai reagir. Irmãozinho? Tá. O medo é a raiz de muitas coisas. Eu aprendi que o dinheiro é a raiz de muitas coisas, mas o medo também é. O dinheiro não, né? O amor é o dinheiro. O medo, geralmente, ele é isso que a gente sente diante de uma situação de perigo. Olha, tenho a sensação, tenho perigo e eu tenho essa sensação de medo. A ansiedade é uma resposta emocional ao medo. Eu estou com muito medo e eu fico ansioso. Eu tenho medo do futuro, eu fico ansioso com relação ao futuro. Eu tenho medo de uma entrevista de emprego, eu fico ansioso com relação àquela entrevista de emprego que eu vou fazer. Então, a ansiedade, ela está relacionada ao medo. Bom, aí tem... Mas tem um medo que também te ajuda a fugir do perigo. Sim, sim. Na praia. Tem umas ondas lá. Por que eu vou subir lá? Sim, é isso mesmo. Então tem esse medo que nos protege. E tem o medo que nos atrapalha. A diferença está na intensidade dele. Como é que a gente vai lidar com ele? Porque às vezes... eu não sei o nome dela. Aliás, esse medo que me protege, ele é um medo de uma situação real. O medo que me apavora, por exemplo, uma entrevista de emprego é uma situação real, mas o medo que eu tenho quando eu vou fazer essa entrevista de emprego, ela é fantasiosa. Olha, eu vou chegar lá, eu não vou me dar bem, eu não vou falar direito, eu não vou saber responder, de coisas que pode ou não acontecer. Né? Então está aí a diferença. Bom, a angústia, aquela dor assim, que às vezes é aqui, às vezes é aqui, é sempre física, né? Às vezes é aqui. Então a angústia, ela é a ansiedade misturada com o medo e a gente fica com aquela coisa ali apertando o peito. O pânico, existe uma diferença entre episódios de pânico e a síndrome do pânico. A síndrome do pânico é uma condição em que a pessoa com frequência tem o pânico e aí está associado muito ao medo do medo. Né? O medo do medo faz os episódios de pânico acontecerem novamente. E tem o episódio de pânico, é uma coisa assim, aconteceu uma vez, você teve um episódio de pânico, uma situação muito, muito assustadora e teve lá e nunca mais aconteceu. Aconteceu uma vez, sei lá, eventualmente. Isso não é síndrome do pânico. Síndrome do pânico é quando o evento ele acontece com uma certa regularidade. E a pessoa fica tão ansiosa, com tanto medo de ter pânico, que tem pânico. Bom, esse aqui é um parênteses um pouco, que se a gente vê hoje, esses episódios, eles de ansiedade, de angústia, de pânico, eles têm acometido as pessoas cada vez mais cedo. Né? Cada vez mais cedo essas coisas estão acontecendo. E um dos motivos, não é o único, um dos motivos a gente vive atualmente numa época de afrouxamento da função parental. Ou seja, pai e mãe muitas vezes param de exercer a função parental, param de dirigir, param de orientar. A
pessoa, o adolescente, a criança tem tantas possibilidades e ela não consegue escolher, ela não tem maturidade para escolher. E ela não tem quem nos guie, quem nos oriente. Então, esse é uma causa muito importante com relação à ansiedade e a pânico em crianças que a gente tem visto acontecer, né? As questões de estresse e tudo mais. Repito, não é o único, mas é um fator muito importante essa questão do abandono. Hoje as crianças, os adolescentes, pode fazer o que quer, eles que mandam, eles que são os chefes da casa, os chefes da família, e eles não têm maturidade emocional para isso. Então, isso gera uma sensação de desamparo e de angústia muito grande nas nossas crianças e nos nossos adolescentes, nos nossos jovens, inclusive. Né? O próximo, por favor. Bom, às vezes a gente fica ansioso, né? Quando eu falei, por exemplo, da entrevista de emprego. Gente, se eu for para uma entrevista de emprego completamente relaxado, tranquilo, sossegado, gente, eu acho que tem alguma coisa errada com essa pessoa também, né? Gente, um certo grau de ansiedade, de expectativa nós vamos ter. Quando essas sensações de ansiedade, de sofrimento, começa a pegar um nível que está me atrapalhando, está causando sofrimento, tem algumas técnicas muito simples que a gente pode utilizar. A primeira delas é a respiração. Gente, respirar é tudo. É tão básico, é tão simples que a gente negligencia. A respiração, ela tem duas formas de acontecer. Ela tem a respiração torácica, aquela respiração que as pessoas respiram aqui. Faz um teste, vê como que é a sua respiração. Respira bem fundo, põe a mão aqui e a outra mão aqui no abdômen. Respira bem fundo e solta. Onde que a sua mão mexe mais? No abdômen? No peito? Geralmente a pessoa mais ansiosa, a pessoa, ela respira aqui. Aí é uma respiração curtinha, né? Gente, eu não dou conta de respirar aqui não. Ela é aqui. Essa respiração aqui é curtinha. A respiração do abdômen é uma respiração mais longa. Você consegue encher bastante e você consegue soltar. Aqui, olha, a gente tem uma estrutura chamada diafragma. O pessoal da música conhece bem, né? O diafragma. Por quê? Quando o diafragma mexe, quando você respira com o abdômen, o diafragma mexe, a hora que ele mexe, ele se exercita, ele manda um comando para o cérebro que te acalma, ele manda um comando para o cérebro para liberar certos hormônios. Olha, mas eu não consigo respirar aqui, é muito difícil. Quando o seu diafragma está adormecido, fica muito difícil mesmo respirar. Aí é treino. Fazer essa respiração de mexer com o abdômen. E tem uma forma de respirar quando a gente está muito ansioso. Eu queria propor para você, vamos fazer agora? Sentem mais certinhos assim, mais bonitinhos assim, para poder respirar legal. Aí a gente vai respirar, vamos tentar respirar junto. Quem não conseguir me acompanhar, não tem problema, cada um faz no seu ritmo. Mas quem conseguir me acompanhar, vamos fazer. A gente vai fazer o seguinte, a gente vai respirar muito profundo, maior quantidade de ar que eu conseguir colocar, pode até colocar a mão aqui no abdômen para sentir. Quando respirar, quando estiver cheio, a gente vai travar a respiração, vai segurar e vai contar até 5 e depois vai soltar o mais devagar que conseguir. E nós vamos repetir isso 5 vezes, tá? Vamos lá? Vamos lá.
Diante de uma prova, respira. Diante de uma situação, você ficou muito aborrecida, respira. Dando trabalho, o negócio está pegando, respira. O pastor está pegando no seu pé, respira. Tem alguém pegando o pé do pastor? Respira. Muda de perspectiva quando a gente respira. Só que às vezes a situação é tão agoniante que a gente não consegue respirar. Eu não sei se todos aqui conseguiram respirar muito calmamente. Pode ser que alguém não conseguiu. Fica mais curtinha, né? Mas é treino. É treino. Você todos os dias de manhã levanta, senta na cama, antes ou depois das suas orações devocionais, sei lá se você faz isso pela manhã, respira. Sim. Na morte da minha mãe, eu fiquei o tempo inteiro com ela, só que quando eu faço yoga, essas coisas, eu já aprendi sobre a respiração. E na hora que eu me despedi dela, eu vi que a situação ficou difícil, eu achei que fosse desmaiar. Aí eu me lembrei da respiração. Eu comecei a respirar calmamente, consegui acompanhar e não aconteceu nada. Quantos dias atrás? Olha, gente, é impressionante, parece tão simples que a gente menospreza o que é simples, né? É muito importante. Só que algumas vezes a situação é tão assustadora, a gente está com tanto medo, a gente está tão angustiado, a gente está tão assim, que a gente não consegue respirar. Às vezes não dá. Põe uma música. Né? Às vezes você fala, canta. Não, às vezes não dá para cantar. Põe uma música que você gosta. A música também ela tem esse efeito de acalmar. Voltando um pouquinho lá, tem essa respiração de diafragma, que é essa respiração longa, e às vezes quando a gente está muito ansioso, ou muito triste, ou muito alguma coisa assim, a gente não consegue respirar, e aí tem aí a gente vai para uma outra respiração. Eu trouxe até aqui, trouxe 2 saquinhos, um grande e outro pequeno, mas dos 2 funcionam. Quer me ajudar? Coloca esse saquinho aqui na boca, tampando a boca e o nariz. É grandão esse, né? Ó, assim. Põe e fecha. Esse tá muito grande, faz esse pequenininho. Vem cá, vem aqui na frente. Vem aqui na frente. Eu amo a disposição. Essa idade gera, né? Quem nunca teve, põe assim. Isso, fecha bem. Isso, agora segura com as suas mãos para fechar, para não entrar ar. E respira assim. Muito obrigada. Quando às vezes a gente está com muito medo, a respiração fica curtinha e a gente hiperoxigena. Então fala, eu vou respirar o mesmo ar, sim, eu vou diminuir o nível de oxigênio do meu cérebro, dos meus pulmões, do meu corpo. Então eu vou respirar dentro do saquinho, vou respirar o mesmo ar para baixar, porque tudo demais sobra, o oxigênio demais também. Então se a situação é beirando o desespero, às vezes situações de pânico, e que uma característica do pânico é a sensação de morte, né? Olha, eu vou morrer, estou tendo um ataque cardíaco, está acontecendo alguma coisa, né? Aí tem algumas coisas que a gente pode fazer, uma delas é a respiração. Mas eu estou num lugar em que eu não tenho um saquinho para usar. Então você fecha as suas mãos assim. Você vai diminuir também. Você vai diminuir o nível de oxigenação, né? E no caso do pânico, gente, tem algumas coisas que a gente precisa, se vocês passam por alguma situação ou conhecem alguém. Quando o pânico vem, quando a sensação de morte vem, não adianta lutar contra o pensamento. A gente não consegue impedir o pensamento de vir. Então, a hora que o pensamento de morte vir, deixa ele vir. E só lembra que é alarme falso. Essa frase, alarme falso, é uma frase muito importante para quem tem pânico. É alarme falso. Eu estou tendo um episódio de pânico
eu estou achando que eu vou morrer, mas é alarme falso. Tá acontecendo a minha respiração, eu tô sufocada, é alarme falso. A morte parece que está chegando, é alarme falso. Por que é? Meu Deus, da máquina, eu falei, eu não vou morrer, eu preciso até parar, porque naquela época estava morrendo gente. E olha, e a sensação de morte é real, gente. Não adianta falar em coisa da minha cabeça. Não, a sensação, ela é real, né? No caso de uma pessoa que quase infartou, ela voltou a sentir esse sintoma assim, de morte. No caso dessa pessoa, ela teria que ir para o médico mesmo, ela não pode ficar ali esperando, achando que é um alarme falso. Você já tem um histórico de infarto, né? Então ela sabe que o infarto é diferente. Não é a mesma coisa. O infarto, quando ele está acontecendo, e o episódio de pânico a pessoa sente de uma forma diferente. O que acontece no pânico é que a pessoa acha que está infartando. Quem já infartou sabe que o infarto é diferente, então ela vai conseguir distinguir se é uma coisa que já aconteceu igual aquele ou se é o pânico, né? O pânico ele é um aumento da ansiedade, aumenta tanto que causa o pânico, né? E a ansiedade, né, a origem dela está lá no medo. Então a pessoa ela está numa situação de medo, e às vezes, gente, o medo ele é de uma situação real e às vezes o medo é de uma situação imaginária. E o episódio de pânico ele pode acontecer por uma situação imaginária. Só que sempre vai ter uma causa. Às vezes a pessoa não está nem pensando nela, mas tem uma causa, tem. A gente precisa investigar por o que causa é essa que está gerando. Eu até esqueci que eu tinha medo, agora eu lembro. Mas já faz tanto tempo, graças a Deus, que não acontece mais, mas eu tinha medo de tomar injeção. E eu desmaiava. E se eu visse alguém tomando injeção, eu desmaiava. Olha, essa é uma condição, é involuntário isso. Então, algumas vezes a gente precisa entender, olha, eu tenho essa condição, então eu vou tomar injeção, eu vou desmaiar, eu já tomo injeção deitada. Eu aviso a pessoa, né? Eu preciso aprender, sabe, a gente precisa se conhecer, saber os limites, saber que, olha, eu tenho dificuldade nisso, eu tenho dificuldade no... eu lembrei vou contar, deixa eu contar a história. Quando eu estava fazendo quimioterapia, eu caía a imunidade, eu precisava tomar umas injeções no umbigo, e as injeções eram uma por dia durante uma semana. A injeção era dolorida, mas não era o pior. O pior é que depois de 2 horas, parecia que um trator de esteira tinha passado no meu corpo. Era horrível. Então, a segunda vez que eu fui tomar a injeção, eu já sabia o que ia acontecer, eu olhei para a seringa, olhei para a enfermeira preparando e eu comecei a chorar. Tá, segunda vez chorei, terceira vez chorei o tempo todo que eu ia tomar injeção. A partir daí, eu nunca tive medo de injeção, de agulha, nunca tive nada. A partir daí, eu continuo sem medo, mas eu choro. Mês passado, eu precisava tirar sangue 3 vezes, né? Em jejum, depois meio-dia, e 3 vezes lá. Eu falei, puxa vida, né? 3 choros. Na primeira vez, eu falei, Adelaide, tudo bem, tá tudo bem, não tem nada, olha, tranquilo, vai ser de boa, você vai de chuveiro, não é choro assim, sabe aquele choro de som? Não, é aquele choro que só as lágrimas escorrem, mas escorrem, gente, sem dó nem piedade. Aí na segunda vez, eu falei para a moça, olha, eu já chorei uma vez, eu não quero chorar de novo, então vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o celular, eu vou entrar no Facebook e eu vou ficar olhando o Facebook enquanto você tira o sangue. Ela falou, tudo bem. Abriu o celular, abriu o Facebook, ela começou a tirar e a primeira coisa que apareceu no Facebook foi um vídeo, a pessoa postou um vídeo da Jennifer Lopez e o Roberto Carlos cantando, e a primeira coisa que eu vi foi lágrimas rolaram dos meus olhos, chorei. A terceira vez,
Eu escolhi o funcionário lá, a pessoa para tirar o sangue, um cara que tira assim, que você nem sente, o cara tem a mão que anjo. Ai, chorei tanto. Foi muito. Aí eu resolvi esses dias, né, com uma questão ali nos pés, eu resolvi fazer acupuntura para aliviar essas coisas dos pés. E eu chego lá, tô lá, o médico chega para colocar as agulhinhas, eu falo para ele, olha, doutor, eu não sei, de uns tempos para cá, eu comecei a chorar quando eu penso em agulha, e eu já estou com vontade de chorar, só de pensar nessa agulha. Ele falou, vamos colocar umas agulhas aqui, a gente vai trabalhar isso também, né? E eu fiquei muito feliz, semana passada que eu fui e não chorei, não. Quarta-feira passada eu me senti assim, mas tudo bem, né? A gente fica meio com vergonha, nessa idade, chorando por causa de uma injeção. Sabe, tem uma palavra que eu gosto muito, que é a palavra generosidade com a gente mesmo. Nós precisamos aprender a ser generosos com a gente mesmo. Olha, eu sou medrosa, eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo. Olha, o que eu vou fazer para lidar com isso? O que eu vou fazer para aprender? A hora que eu entro em paz com o meu medo, ele diminui, garanto para vocês. Eu me lembro com muito carinho de uma criança que eu atendia, né? Eu atendia, hoje eu não atendo mais crianças não, hoje eu só atendo adolescente para cima e não atendo idoso também não, porque eu não dou conta não. Você chora, né? Eu comecei a pegar uns casos assim de idosos com muitos problemas de saúde, e aí eu percebi que eu não dava conta. Eu falei, não, eu não dou conta, então sabe, a gente precisa ir aprendendo a se conhecer. E hoje eu trabalho mais, eu trabalho individual, eu trabalho com casais e com famílias também. E esse garotinho era um garotinho de 11 anos, e muito lindinho, e na minha sala tem uma parede inteira que é uma lousa. Sabe aquela lousa verde? E ele pegou um giz e foi lá e fez um desenho, que eu não sei se aquilo era um monstro, uma flor ou uma estrela. E ele fez assim bem grande, depois ele fez um igual meio menorzinho, depois ele fez outro igual menorzinho, e foi diminuindo, até que chegou a um ponto. O último desenho foi um ponto de giz. Eu perguntei para ele, o que é isso? Ele disse, esses são os meus problemas. 11 anos, né? Esses são os meus problemas. Eu aprendi que quando eu falo sobre eles diminuem. Oh, meu Deus, tá lindinho, né? E a gente precisa encarar os nossos medos. Eu estou com medo. O que eu vou fazer para lidar com isso? Esse é o ponto importante. Tem coisa que a gente não vai dar conta de lidar. Se eu não vou dar conta de lidar, eu vou pedir ajuda, eu vou contornar a situação, sabe? Porque nós temos nossas dificuldades. A música, a meditação também, né? Tem vários tipos de meditação, né? Os cristãos gostam mais da meditação na palavra, que é muito, muito eficiente. Vamos meditar, refletir, né? São técnicas que a gente precisa aprender a usar para aliviar o próprio medo, para aliviar a própria ansiedade. Eu acho muito interessante, né? Quando nos textos bíblicos são tantos que falam sobre medo. E esse de Josué é um que eu gosto muito, ele é um texto muito conhecido, né? Que Deus fala para Josué, né? Moisés era morto e Josué precisava continuar. E eu fico imaginando o medo que Josué teve. Então Deus diz para ele, olha, não te mandei eu ser forte, corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Algumas vezes, de repente sou só eu que sinto isso, de repente vocês também sentem. A gente tem uma dificuldade em unir aquilo que a gente acredita com aquilo que a gente sente. Quando eu olho um texto desse, eu digo, olha, assim como Deus estava com Josué. E é legal a gente pensar que ele também tinha medo. Se nós pensarmos nos personagens bíblicos, o medo, a depressão, a ansiedade faz parte da nossa trajetória como humanos, né? E quando Deus diz, olha, eu serei contigo, e a gente olha esse texto e a gente acredita nele, a gente confia e crê, mas muitas vezes no nosso dia a dia a gente não consegue conciliar as duas coisas. A gente tem muita dificuldade em entender que Deus está tomando conta, que Deus está cuidando, que Deus está no controle, né? Porque nós temos, apesar
apesar de Deus estar no controle, nós temos decisões que a gente precisa tomar. E eu gosto muito do texto da ressurreição de Lázaro, quando Jesus chega e fala, olha, tira a pedra. Tira a pedra. Ele poderia falar, pedra, rola daqui, sai do meu caminho, né? Mas ele não, olha, é aquela história, né? Aquilo que eu posso fazer, Deus não vai fazer por mim. Então tem muitas coisas que na nossa vida nós temos que assumir a responsabilidade, assumir, olha, essa decisão eu vou ter que tomar. Com esse medo eu vou aprender a lidar, sabendo que eu estou, que Deus está na minha retaguarda. E como cristão a gente tem essa confiança, a gente tem essa esperança, né? Então, esse texto de Josué, né, um texto conhecido, eu repito, olha, quando a gente olha a palavra de Josué, devia estar se pelando de medo. Senão Deus não teria falado isso para ele. Esse texto de Marcos, ele é um texto um pouquinho longo, eu queria convidar alguém para ler. Eu coloquei isso, deixa aí Marcos, por favor. Marcos 5, 21 a 34. Ele está grandinho, mas para contextualizar. Tem algum valor? Quem quer ler? Tendo Jesus voltado de barco para a outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira-mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhes implorou instantemente: minha filhinha está morrendo. Vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali uma certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sobre cuidados de vários médicos e gastava tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu que seu corpo estava livre de seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Respondeu os seus discípulos: vê a multidão aglomerada ao seu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se e prostrou aos seus pés e, temendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou, vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Gente, sabe uma coisa que eu gosto? É quando, às vezes eu estou falando, né, falo nas igrejas e eu pego um texto assim que parece que não tem nada a ver. Eu imagino que as pessoas falam: gente, já levou o texto. Eu confesso que eu gosto disso, de quando vocês pensam que eu errei o texto. O texto foi um pouquinho longo, só para a gente entender, né, tudo dessa mulher. E o que me chama, uma das coisas que me chama a atenção, tem vários pontos importantes nesse texto, mas uma coisa que me chama a atenção, quando eu imagino aquela mulher que precisava de Jesus, aquela multidão, então ela não fez as coisas assim, né? Não, ela pensou: olha, eu vou lá, Jesus não vai conseguir me atender, mas se eu tocar no manto dele, eu vou ser curada, eu só preciso disso. Então ela foi ali, provavelmente encontrando uma forma de chegar perto de Jesus, e ela toca no manto de Jesus. E a hora que ela toca no manto de Jesus, ela é curada. E Jesus, sentindo, olha e fala: quem fez isso? Vocês imaginam o medo que ela ficou? Foi descoberto. Por que Jesus está perguntando quem fez isso? O que será que vai acontecer agora? Não era para ele ter percebido. E os discípulos falaram: olha, Jesus, tem tanta gente aqui, como é que tocou? Os discípulos me lembraram aqui, agora eu não vou precisar explicar, mas Jesus continua olhando: quem foi que me tocou? Ele quer saber. Ele queria ouvir dela. E ela provavelmente falou: não vai ter jeito, não me livrei. E ele vai insistir. E o texto diz: olha, ela tremendo de medo, disse: Senhor, olha, fui eu que toquei.
E eu quis colocar esse texto porque às vezes nós temos medo até de quem a gente não deveria ter medo. Nós temos medo da comunhão com Deus, nós temos medo da soberania de Deus, nós temos medo do que é que Deus tem para a minha vida. Ou não? Né? Tem um hino que a gente canta. Vocês cantam, né? Às vezes eu travo, assim, aquele que diz, olha, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me ama a ti. Gente, precisa ser muito corajoso para cantar isso, né? Os nossos medos, eles fazem parte da nossa humanidade. Deus conhece a nossa humanidade, Ele sabe que nós somos do jeito que somos. E a gente precisa ter a coragem de encarar os nossos medos, de encarar as nossas inseguranças e trabalhar nelas. Eu vou resolver todos os meus problemas de medo? Não, gente, eu não vou. Mas eu vou lidar com eles de uma forma que eu tenha a vida plena, que eu tenha a vida em abundância, que é isso que Cristo quer para as nossas vidas, não é? Então, se o medo está me dominando, é importante que eu olhe para esse medo, entenda o que é que ele está acontecendo. E nós, os cristãos, temos um fator muito bacana, que é nós temos a quem recorrer, né? E quando a gente pensa numa pessoa que não tem a quem recorrer, chega a ser assustador, né? Você ergueu a mãozinha. Eu ia fazer uma pergunta, acho que você já até acabou respondendo, né? Que diante dessa doença, está gerando assim, em muitos lugares pânicos, né? E esse medo, né? Está aí do nosso lado. Nós vivemos dias realmente. E a gente, lembra que eu falei que o medo ele é culturalmente diferente? Então, se eu chegar aqui, por exemplo, e falar assim, gente, quem aqui na igreja, não precisa levantar a mão não, tá? Mas quem aqui na igreja é mentiroso? Ninguém vai levantar a mão. Você falar assim, olha, quem que é desonesto nos seus negócios? Ninguém vai levantar a mão. Agora você falar assim, quem aqui é ansioso? Um monte de gente vai levantar a mão. Porque a ansiedade é uma coisa socialmente aceita e cada vez mais tem aceito. E a gente escuta muito, olha, a ansiedade, a depressão é o mal do século. Tá, então tudo bem, eu estou fazendo parte desse mal do século. E é o mal do século, mas espera lá. O que eu vou fazer para lidar com isso? Que tratamento eu vou buscar? Sabe, se eu vou buscar uma terapia, se eu vou buscar... são tantas coisas que podem nos ajudar. Às vezes não é todo mundo que tem condição de fazer terapia, não é todo mundo que quer fazer, mas eu posso desenvolver hobbies, eu posso desenvolver reuniões com amigos, eu posso participar, encontrar formas de conviver com pessoas, eu posso fazer atividade física, posso mudar minha alimentação, são coisas que vão ajudar nos meus sintomas, né? Tanto de depressão quanto de ansiedade. Porque nós temos responsabilidade, gente. A gente não pode pegar o nosso sofrimento e colocar a responsabilidade no outro, ou simplesmente no remédio que eu posso tomar, ou falar, é assim mesmo, o mundo está assim, então eu vou ficar assim também. Mas acho que nós temos o direito de buscar essa vida em abundância que Jesus nos prometeu, não é? Então, claro, eu continuo dizendo, a gente vai ter dificuldades, claro que vai. Mas como é que eu vou lidar com essa dificuldade? O tanto que essas dificuldades estão paralisando a minha vida, estão causando sofrimento em minha vida e está trazendo doenças em minha vida, porque traz. Né? Se eu estou em constante ansiedade, o meu estômago e o meu coração são os primeiros órgãos que vão sentir. Eu vi esses tempos uma pesquisa muito interessante. Eu achei muito interessante, que fizeram uma pesquisa de um período muito longo numa UTI de cardíacos, UTI cardiopata. E foi identificado que 30% das pessoas que estavam com problemas no coração era genético. 30%. O restante era estilo de vida. Era gente muito estressada, gente muito preocupada, gente muito agressiva, Esses são candidatos muito fortes a ter ataque no coração, a ter problema cardíaco. O coração é o primeiro órgão que bate, né? Então, a gente tem responsabilidades. Às vezes você pega, por exemplo,
Gente, eu falo muito, só me dá um microfone, eu falo muito. Vocês me falam se... Faz assim 5 minutos, 10 minutos. Dá um sinal para mim, por favor. Tá? Tá. Eu esqueci o que eu estava falando. Estava falando dos gente, eu esqueci. Eu falou outra coisa. Não, a questão das doenças, né, gente? Oi? Igualzinho, né? Não, o duro assim, eu chego e falo, olha, eu tenho 2 coisas para te falar. Aí eu falo a primeira e a segunda. A questão da genética. Muitas doenças, o fator genético delas é muito pouco. Eu falei dos cardíacos, mas de uma maneira geral, em média, é 30%. É o nosso estilo. Eu ia falar da pessoa muito agressiva, né? Às vezes as pessoas são muito estouradas, muito agressivas e muito assim. E às vezes a pessoa chega lá no consultório e fala, olha, eu preciso de ajuda com relação a isso. E a gente vê pessoas que são muito agressivas, a resposta dela é muito imediata e tudo mais. Aí vai, esculhamba com o outro, depois vem, tem que pedir perdão. E ele pede perdão e fica de boa, só que o outro até perdoa, mas gente, não esquece, né? As mágoas vão ficando, principalmente em relacionamentos, em casais, em pais e filhos e tudo mais. Porque quem bateu, esquece, mas quem apanhou, gente, pode até perdoar, mas vai ficando, né? E aquilo vai acumulando. Então, às vezes as pessoas chegam e falam, olha, eu tenho um nível de agressividade muito grande. Eu sempre falo, olha, gente, quem é agressivo é agressivo. É uma característica da pessoa. O que a pessoa pode fazer é aprender a administrar a agressividade. E é possível. Não, eu sou gênio forte, né? A pessoa tem gênio forte, eu já respondo, gente, gênio forte não é isso não, isso é falta de educação. Gênio forte é aquela pessoa que está ali naquela reunião de família, o negócio está andando meio para um lado que não está legal, está saindo uma coisa assim, a pessoa fala, vem cá, vamos sair daqui, depois a gente conversa, vamos resolver depois. Consegue segurar, deixar acalmar e conversar depois. Isso é gênio forte. Pessoa agressiva que responde na hora, isso não é gênio forte, não. Então a gente, né? Poxa, não, eu sou gênio forte. Né? E as pessoas agressivas, elas conseguem administrar a agressividade. E muito provavelmente, o que eu acho bacana na agressividade, é que essas pessoas vão, a gente chama de sublimar a agressividade e provavelmente vão encontrar profissões que exigem agressividade, porque tem profissão que exige agressividade, né? Se você imaginar um desossador no frigorífico, né? Gente, a pessoa cata aquela faquinha assim e pega o animal que ainda está com a carne tremenda e faz assim, né? Desossa tudo. Um cirurgião, a pessoa catar lá uma serra e abrir o crânio da pessoa, abrir o peito, tirar o coração para fora, precisa ser agressivo, senão não consegue. Então a pessoa consegue sublimar a agressividade. Para trabalhar em vendas precisa ter agressividade, senão a pessoa, quando eu falo agressividade, não estou falando de violência não, tá? Violência é outra coisa. Então precisa ter aquela coisa de vai e vai. Isso volta na generosidade. Olha, eu preciso olhar para mim e me conhecer, e saber os meus pontos fortes, os meus pontos fracos, e aprendendo a lidar com isso, né? Porque tudo é importante, o medo é importante, a agressividade é importante. Não, gente, a pessoa leseira que a gente fica, né? Claro. Tá bom, deixa. Tem um filminho que eu gosto muito, eu sempre recomendo, é aquele filme Divertidamente, para a gente ter um contato com as emoções e saber que todas elas são importantes, né? Uma dificuldade para lidar justamente com essa situação que você está colocando, no campo profissional. A agressividade, ela não é canalizada para um bom desempenho, onde precisa realmente você ter um perfil agressivo, tomar iniciativa, assumir as rédeas. Então, a pessoa usa a agressividade que ela tem para agredir os colegas, para se vitimizar, para querer que o outro resolva o problema pessoal dela e
depois ela age dessa forma. Ela não pede desculpa e olha para sua cara como se nada tivesse acontecido. Tudo numa boa. Como você lida com isso? Ontem à noite eu usei uma expressão que eu acho ela meio levemente agressiva, mas ela é verdadeira. Só existe parasita onde existe hospedeiro. Desculpa dizer, mas é isso. Então as pessoas, elas destratam a gente, no caso de serviço, a pessoa vem e te trata de uma forma agressiva, mas a gente permite. Ah, como que eu vou não permitir? Eu vou lidar com aquilo de uma forma, sabe, tem algumas técnicas que a gente pode usar. Uma delas, com uma pessoa muito agressiva, a pessoa chega e fala, aí você olha para ela e diz, espera aí, eu não entendi, me explica melhor. A pessoa surda, chora, não é problema dela. Eu tenho as minhas coisas. Você lida com o seu surto. Você vai lá pro banheiro, você chora, você descabela. Depois a gente conversa. Porque com quem está chorando não dá para conversar. Né? Eu me lembro, às vezes, ontem eu citei exemplo de uma pessoa que eu atendi. Depois, gente, eu quase que não dormi de noite. Né? Porque, na verdade, eu não gosto de citar exemplo. Eu gosto de citar exemplo meu e da minha família, porque está tudo ali em casa. Eu me lembro de uma vez, eu trabalhava num local e eu fui colocada lá como supervisora daquela sessão. Gente, eu não entendia nada daquilo. E me colocaram lá e eu estou lá tentando aprender, não sei o que. E tinha era uma sessão de pós-graduação na universidade. Tinha vários programas e cada programa tem um coordenador. Eu atendia 6 coordenadores. E uma delas era uma mulher ela era muito brava, muito agressiva, muito sem educação mesmo. E eu já conhecia a fama dela. E a pessoa falou, você toma cuidado com ela, porque ela esculhamba mesmo. Ela chega e esculhamba. E ela chegou um dia, um outro funcionário lá fez uma coisa, fez errado mesmo. Ela tinha razão nisso. Mas ela entrou assim, um dia pela manhã, bufando. E ela entrou e ela chegou e ela começou a gritar comigo que o negócio tinha sido feito errado. E eu não estava nem sabendo do negócio. Eu falei, pera lá. Porque papai, não sei o que, né? E eu olhava para ela e ela gritava comigo. E eu me lembro que eu cheguei bem pertinho dela, assim. Gente, eu encostei o peito. Na época tinha, né? Agora isso aqui é fake. Eu lembro que eu me encostei, que o meu peito tocou o peito dela, de tão pertinho assim. E eu cheguei assim, bem no ouvido dela, e eu falei bem baixinho assim: quem no céu ou na terra te deu o direito de falar comigo desse jeito? Ficou assim. Mas o negócio está errado e precisa consertar. Eu falei, é isso mesmo, vamos consertar? Nós somos tão amigas. Ficamos, ela teve um problema cardíaco. Ela teve um problema cardíaco sério. E eu me lembro de estar em Rio Preto. Puxa, né, a Mônica está no hospital, vou lá visitar. E foi lá, e a gente conversava. E nós ficamos realmente muito amigas. Eu estabeleci limites. A gente precisa estabelecer limites. Não significa que você vai destratar o outro, gritar com o outro, brigar com o outro, mas você vai estabelecer limites. Isso acontece no ambiente de trabalho, isso acontece com marido e mulher também, porque às vezes começa com uma história lá, pera lá, você esqueceu que você casou comigo? Você esqueceu que você me ama? Né? Vamos conversar? Então quando a gente diz isso, a gente estabelece limites. Na igreja é muito bacana, eu gosto muito quando tem aquele irmão assim meio bravinho lá com o outro, né? Você chega assim para ele e fala, meu irmão, aí você já quebra, né? Você já quebra. Meu irmão, vem cá, vamos conversar. Depois que ele acalma um pouco, porque às vezes na hora a pessoa está tão surtada que não escuta. Deixar a pessoa extrapolar toda a ilha. Eu tive um caso de um cliente trabalhando numa financeira, ele entrou muito violento, bravo mesmo, porque ele teve um crédito da pessoa para quem ele queria vender o caminhão dele, e a pessoa estava com o nome negativo, estava no Serasa. Ele queria vender aquele caminhão porque ele precisava daquele dinheiro para comprar um outro caminhão. Ele não se conformava. Tinha uma lista ali para ele não fechar corrida no pretendente a comprar. Não foi aprovado.
E ele entrou ali com muita violência, falando muitos palavrões. E ele fumava e jogava bituca de cigarro no chão. E pisava assim, ele sentava na minha frente e falava mal do dono da financeira, do dono do gerente. E eu olhando para ele, ele xingava, ele bufava. E a mão dele, eu acho que ele estava direto ali devia estar consertando o motor do caminhão, ele estava todo sujo de graxa. E ele gritava assim, eu olhava, e eu lembro que tinha uma colega que passava toda hora na frente da minha mesa e se dava aquela risadinha. Se deu mal, porque você vai estar querendo pegar essa comissão aí, ó, mas olha o que foi para você. E eu ficava olhando para ele assim, ele falando todas aquelas barbaridades. Aí depois ele olhou, ele cansou, né, porque eu não falava nada. Ele falou para mim, e você? Não vai me falar nada? Você não tem nada para me falar? Eu falei, não tenho. Ele, então fala. Eu falei, vamos tomar um café? Olha, uma coisa, sempre que existe atrito, assim, coisa desse tipo, a gente tem uma tendência a achar que a pessoa está fazendo aquilo contra a gente. E não é. As pessoas, muitas vezes, elas são agressivas, elas vêm, é ela, o problema é ela. Então a gente precisa, algumas vezes tem que fazer isso mesmo. No alto, o que eu vou fazer? Eu vou gritar também? Eu vou sair no supapo? É homem, né? Homem mais forte que mulher, a gente tem que segurar. A gente tem que segurar. Gente, meu irmão ele é 5 anos mais novo que eu. Então eu, durante muito tempo, eu fui maior que ele. E eu batia nele. Eu batia nele. Eu não sei se ele se lembra, mas eu lembro que eu batia. Eu acho que ele lembra também, né? Quem bateu lembra? Eu me lembro exatamente do dia em que eu parei de bater nele. Foi o dia que ele revidou. E eu percebi porque, como homem, geralmente homem é mais forte, eu sempre fui muito franzina, né? Hoje eu já não estou tanto, mas eu era franzina. E o dia que ele revidou, eu olhei e pensei, não dá mais para bater nele. E nós ficamos amigos desde então, né? Os outros meus 2 irmãos brigavam entre si. E a gente brigava quando era pequeno, mas depois eles brigavam lá. Mas eu e o Paulinho, a gente nunca mais brigou. Eu não me lembro depois dessa fase de brigar. A gente sempre foi muito parceiro. Mas foi, sabe, assim, a sensação até hoje ela é muito viva. Não dá mais, não dá. Se eu bater nele, eu vou apanhar. Melhor ser amiguinha. Foi uma boa decisão. Foi uma boa decisão que eu tive. Gente, eu não sei se tem mais slide. Tem alguma coisa? Eu já me perdi aqui. É essa que a gente já estava falando. Precisamos encarar os nossos medos. Se eles são verdadeiros, se eles são fantasiosos. Como é que eu vou trabalhar isso? E eu gosto muito desse versículo, né? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E a gente precisa urgentemente tentar, não diria conciliar, mas aproximar mais a nossa fé, a nossa teoria da nossa prática, né? Com relação, a gente concilia com muitas questões, né? Questões da sociedade, questões como pessoas, questões, né? Mas às vezes com questões da gente mesmo a gente não concilia. Então eu falo que Deus está cuidando de tudo, mas na prática, às vezes eu fico com muito medo e não confio muito nesse cuidar dele. Mesmo porque o cuidar dele pode ser diferente do meu e isso pega na nossa vida, né? A gente às vezes quer tanto uma coisa e você fala, olha Deus, Senhor, faz a tua vontade, mas deixa que a tua vontade seja igual à minha. São desafios da vida cristã. São desafios. Não? Eu pessoalmente, eu não gosto muito da ideia do supercrente, né? Eu acho que a gente tem dificuldades e a gente precisa ir aprendendo a lidar com as nossas dificuldades. E um ajudando o outro na medida do possível e contando com o outro na medida do possível, né? E era isso que eu tinha para colocar para vocês. Eu agradeço muito e se tiver alguma questão que vocês queiram comentar, perguntar, estou à disposição. Você disse que passou por um momento, não sei se você comentou aqui hoje, mas a gente sabe, como igreja, a gente orou por você, um momento de enfermidade e câncer de mama, e nós mulheres, a gente tem muito medo disso. Eu particularmente tenho. E eu queria perguntar para você, como você enfrentou isso? Eu queria que você também teve um período de medo, né? Como enfrentar um momento assim?
Foi realmente um momento de muito medo. Como o Paulo comentou ontem, acho que foi ontem que ele falou, eu trabalhava, depois trabalhava no serviço público, depois eu aposentei, depois de aposentada eu fui fazer psicologia. Eu comecei a fazer o curso e no último ano do curso eu já sabia que eu queria trabalhar com clínica. E nós compramos um prédio lá na minha cidade e a gente começou a reformar para ser a clínica. E eu, durante o último ano, foi o último ano do curso, o último ano que a gente trabalhou muito nessa reforma. E eu tinha tudo preparado para começar a trabalhar na clínica em 2016. E uma coisa que para mim foi muito simbólico, que eu comprei uma poltrona na Topstop. Gente, que chique, né? Uma poltrona linda e maravilhosa, eu gostava muito dela. E aquela poltrona lá da Topstop estava na sala, na minha sala, enquanto a clínica ficava pronta. E quando foi no final do ano, eu percebi um nódulo na minha mão. E eu percebi o nódulo, ele era grande. Eu não sei se ele cresceu muito rápido ou se eu não percebi. Sei que eu fui para o médico e no começo de janeiro, em janeiro, eu fiz os exames todos e eu estava trabalhando lá na construção, porque eu gosto muito de mexer em construção, estava lixando uma coisa de madeira que ia fazer um aparador. E a secretária da médica me disse, os seus exames chegaram lá de Rio Preto e eu queria marcar com você, para você vir aqui para ver o resultado. Eu falei para ela, eu estou indo agora de Ilha Solteira Santa Fé do Sul, dá uns 58, 60 quilômetros. Eu falei, estou indo agora porque eu acho que eu sabia no fundo. E quando eu fui fazer o exame, é interessante, porque você chega lá, a médica vai fazendo os exames e de repente ela para, faz assim, ela olha no monitor. Sabe que ela faz isso? Não vou falar o que eu pensei, porque eu estou nessa igreja de A palavra começa com F. Aí ela falou, espera um pouquinho que eu vou chamar uma colega. Tinha combinado para mandarem um exame no médico. Eu volto, vou lá no médico e ela fala, Adelaide, deu certo. Qual caminho? A verde? Aí eu perguntava para ela, fala para mim o número, porque eu sabia que câncer ele vai de 1 a 4. E ela ficava, não, eu quero saber o número. A única coisa que eu pensava na hora, eu quero saber o número. E ela, 3. Você quer que eu chame alguém? Porque eu estava sozinha, né? Você quer que eu chame alguém? Eu falei, não quero. Tá tudo bem. E eu voltei para casa, né? E eu cheguei em casa e eu olhava para aquela poltrona, né? Da Topstop. E eu pensava, o que eu vou fazer com essa poltrona? Eu comecei a fazer até um inventário, né? Inventário? Então você designa, né? Testamento. O que eu vou fazer com a minha poltrona? Nisso toca o telefone. Toca o telefone e uma mulher que eu não conheço, ela me diz, olha, uma pessoa lá disse que você vai começar a atender e eu quero que você atenda o meu filho. Era a coisa que eu mais queria, era começar a clínica. Eu disse para ela, olha, não vai dar, não vou atender agora, eu vou começar a fazer um tratamento. Eu ficava pensando, olha, se der certo esse tratamento, está tudo bem, se não der certo, está tudo bem também. Né? Então, tinha uma coisa que me assustava muito. Eu tenho uma netinha que agora ela está com 4 anos. Né? E ela era muito pequenininha, e a gente sempre, desde muito pequenininha, a gente teve uma conexão muito legal. Eu gostava muito da minha avó, dos meus avós. Eu convivi com eles muito tempo, foi muito legal. E eu pensava na Helena, e eu pensava, a Helena não vai se lembrar de mim. Isso dava muito medo. Né? Mas, eu ficava, sabe essa questão de conciliar aquilo que a gente acredita com aquilo que a gente está
está vivendo, isso para mim foi um exercício muito grande. Eu ficava, se ela não se lembrar de você, tantas, né? Se não lembra dos avós, quer dizer, só mais uma. Né? Mas tá lindo. Mas eu acho que hoje, eu digo com uma certa tranquilidade que o medo é maior. O medo foi maior. Porque quando você está no tratamento, você tá no tratamento, você vai, você tem que fazer, vamos fazer. Hoje, se eu começo a tossir, eu falo assim, gente, será que deu metástase? Será que está no pulmão? Né? Aí eu estou ali com uma dor no pé, um negócio assim, nossa, será que tem alguma coisa aqui que está errado no pé? Aí dá estou com uma manchinha aqui na boca, está perdendo a pigmentação. Vou desse lado, não sei. Gente, será que isso aqui é um câncer de pele? Então a gente fica. Eu tinha uma mancha aqui. E essa mancha começou a crescer. E o meu médico, o oncologista, ele é curto e grosso, ele não pode muito conversar não, né? E eu cheguei lá numa consulta e ele falou pra mim, e ele lá escrevendo assim, fazendo as anotações dele, eu falei, doutor Márcio, essa minha mancha aqui no braço, ela tá crescendo. Aí ele fez assim. Tira. E vai lá no Dr. Fracino, que é o cirurgião plástico, vai no Dr. Fracino, porque eu não quero ninguém mexendo no seu braço além do Dr. Fracino. Gente, câncer de pele. Eu vou lá no Dr. Fracino. Mas vamos tirar. Sabe, então, existe esse medo. Existe, mas o que eu preciso fazer? É lidar com esse medo. Existe. Eu vou negar que ele existe? Não, ele não vou negar. Então tá tudo tossindo, eu vou no médico. Eu faço, sabe? É isso que. E aí eu fico me exercitando também para, além de conciliar a crença com a minha vida, conciliar aquilo que eu falo com meus pacientes para mim. Né? Olha, a gente precisa encarar os nossos medos. Porque as situações existem, as situações de saúde existem, as situações do filho que está com problema existe, a situação da filha que está com problema existe, um problema no meu... Existe. Essas coisas existem. Como é que eu vou lidar com isso é que vai fazer a diferença. Tem uma frase em psicologia que eu gosto muito dela, que é o seguinte, o problema não é o problema é como que eu lido com o problema. Como que eu lido que vai fazer a diferença. Porque os sentimentos, eles não são muito diferentes. Todos nós temos medo, todos nós temos insegurança, todos nós temos esperança, todos nós temos desejos, temos sonhos. O que muda é a intensidade que eu tenho e como é que eu lido com eles. Porque os sentimentos, eles são... Gente, as pessoas, é tudo gente. Vocês são gente como eu, ela é gente como ela. Nós somos gente, nós somos pessoas que estamos tentando, que estamos batalhando para conseguir, que estamos querendo nos desenvolver, né? E quando a gente olha para isso e a gente se conhece, uma coisa muito bacana que acontece, quando eu sou generoso comigo, eu começo a ser generoso com o outro também. Não tem como ser diferente. A generosidade, ela precisa começar aqui, ela começa em mim, de ser generoso comigo, de entender que eu tenho dificuldades, que eu tenho falhas, e aí eu vou ser generoso com o outro também. Dá medo, mas você leva assim alguma reflexão, alguma coisa que pode ajudar você a lidar com isso? Isso é legal. Esse é o objetivo. Gente, sempre eu tenho essa clareza de que quando a pessoa escuta uma palestra, ela não vai fazer assim na vida e a partir de agora tudo vai ser diferente. Não, é só um motivo
uma forma de pensar para vocês considerarem. Né? Olha, vamos pensar sobre isso, vamos refletir sobre, vamos trabalhar nessas questões. Vamos pensar, às vezes, de uma forma diferente. Vamos colocar alguma coisa a mais nessa minha trajetória, nisso que eu penso sobre mim mesmo, nessa minha maneira de agir. Colocar um fator novo ali, que aí pode mudar, pode ficar muito bacana, pode ficar uma vida mais plena, né? Com mais satisfação. Só alguma coisa? Se ele está embaixo, pega para ele. Eu sempre tive muito fechado às vezes, né? E lembro quando eu me casei, a Maria sempre falava assim, ó, dar aqueles peguinha, né? Então assim, eu nunca fui de bater de frente. Escuto e prefiro sair do que discutir. Só que tem tempos que começam a fazer mal, né? Porque você sempre ouve e você não põe isso pra fora. E ela sempre fala, você precisa falar, você não fala nada, né? Não. E aí tinha um tempo que eu falei para ela, agora eu vou começar a falar. Você mudou, então eu vou começar a falar. E eu comecei a falar aquilo que eu pensava, aquilo que eu achava, aí isso, até para ela foi um pouco difícil. Ela ficou assim, não, mas não você não era assim. E hoje eu percebo que isso foi bom para mim, e isso me ajudou até no meu serviço. De você falar, de você se colocar, de você conseguir se posicionar. No tempo mesmo a gente falar, colocar para fora aquilo que não tivesse permitido. É muito legal falar. A gente precisa ter um cuidado muito grande para perceber a questão do tom de voz, do momento, que às vezes o momento não é o momento certo. Né? Uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que falam, olha, não, tudo bem, eu deixo quieto. Não, isso me aborreceu, mas eu deixo quieto. Daí eu falo, mas o que é que você faz com a sua raiva, com a sua frustração? Eu guardo. Deu ruim, né? Porque você vai guardando, aí tem uma hora que vai explodir. Ou ela vai explodir na forma de uma agressividade muito grande, ou vai explodir na forma de uma doença. Vai explodir, não tem como. Eu jogo tudo embaixo do tapete. A vida da gente não é um tapete que você pode jogar por baixo. E se mesmo se fosse, o tapete vai ficar assim, né? Então é muito bacana isso. A gente precisa falar. Davi já dizia isso, né? Lembra? Rei Davi, enquanto eu me calei, vocês se lembram? Os meus ossos se secaram, né? Isso, ele falava sobre a questão do pecado dele, mas isso é uma verdade também. Enquanto a gente se cala, a gente vai adoecendo. Então nós precisamos dizer, olha, isso está me aborrecendo, isso que você está fazendo não está legal comigo, vamos entrar num acordo, sabe? É a negociação, foi o tema de ontem, né? A conversa que a gente vai ter, como é que isso vai acontecer. Mas guardar não dá certo não, viu? Dá ruim. Dá ruim mesmo. Gente, mais uma vez eu agradeço muito. Foi muito bom estar com vocês. Espero que sirva de reflexão, né? De reflexão para cada um de vocês e para mim também, né? Muito obrigada.